Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Cristiano Santos Radialista nesta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta terça-feira para a gente falar muito, mas muito mesmo de futebol, falar muito de esporte, e vai começar a fase de grupos da Libertadores da América. A gente traz já para você que está ligado aí com a gente também essa informação e os times brasileiros que entram em campo hoje. Pois claro, a gente vai trazer mercado da bola também para você, Copa do Brasil de 2025, os classificados para a competição do ano que vem. Enfim, muita notícia, né, rapaz? O John Textor voltou, rapaz, a atacar de novo, dessa vez atacar o São Paulo, né? Atacou o Palmeiras, atacou o São Paulo, e já a gente fala dessa situação. Mas antes, tem dois recados para vocês: Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E também a nossa tradicional vinheta, e a gente vem em seguida com muita informação para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda, e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho, por aqui já estamos de volta pelo canal Cristiano Santos Radialista. Hoje, dia 2, né, rapaz? Dia 2 de abril de 2024, a gente tá por aqui numa terça-feira. Que coisa boa, já amanheceu aqui nublado, né, rapaz? Parecia que vinha aí uma garoa, uma chuva, mas esquentou de novo, menino. Abriu tudo e o tempo aqui continua muito quente também. Deixa aí o seu like, tá? Deixa o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais na divulgação aqui do nosso canal. Espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos e também dizer para mim de qual cidade você assiste a gente, para que a gente possa mandar um abração, um beijo no seu coração de agradecimento aqui pelo carinho de todos os dias. De segunda a sexta-feira vocês estão, aliás, todos os dias mesmo, né? Mesmo quando não tem vídeos aqui novos, né? Quando não sobe vídeos aqui e a gente fica só e tem só vídeos aí da semana, né? Mesmo assim as pessoas vêm aqui, assistem os vídeos, e eu agradeço demais a vocês pelo carinho, pela companhia, tá bom? Então deixa aí o seu like, e também comente e falem pra mim de que cidade você assiste o canal Cristiano Santos Radialista, que eu vou mandar um beijão e um abração pra você que está sempre ligado aí com a gente. Belezinha?
Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E depois de se inscrever, vá lá e clique no sininho de notificações, clique ou toque no sininho de notificações, vai abrir uma aba de opções, escolha a opção todas, para que assim o YouTube possa te mandar sempre uma mensagem cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Dito tudo isso, vamos de notícia, vamos de informação. Já já os jogos da Libertadores da América. A gente vai falar de Libertadores da América. Falando em Libertadores da América, daqui a pouquinho, às 15 horas, aqui no canal Cristiano Santos Radialista, vai subir um vídeo para vocês, para a gente falar só de Libertadores da América. Exclusivamente os clubes brasileiros que vão participar da competição. Eu fiz um resumão aí dos clubes brasileiros e às 15 horas você não pode perder. Vamos falar de Libertadores da América às 3 horas da tarde. O vídeo sobe e você confere aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos começar falando do tricolor paulista do São Paulo, porque rapaz, o John Textor voltou a aprontar de novo, né, rapaz? A falar, a abrir o bocão, menino. Pois é, a gritar aí para todo mundo que... já gritou, né, que o Palmeiras foi muito favorecido no Campeonato Brasileiro do ano passado, no qual o Botafogo liderou quase a competição toda e no final perdeu o fôlego e perdeu o título justamente pro Palmeiras. Dessa vez, vocês lembram o clássico entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Allianz? Vocês lembram? Onde o Palmeiras ganhou de 5-0 do São Paulo? Pois é, o John Textor desconfia daquele jogo. Segundo ele, teve 5 jogadores do São Paulo que... vamos ler aqui, né? São Paulo promete acionar John Textor criminalmente após acusação de manipulação. Mas antes de ler isso aqui, só para você entender, deixa eu trazer a notícia aqui, trazer o que o Textor falou, né? Dono do Botafogo, Textor diz, sem exibir provas, que 5 jogadores do São Paulo manipularam goleada para o Palmeiras, após afirmar que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por 2 anos. John Textor publicou em seu site oficial, na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, uma nota com novas acusações. Mais uma vez, sem apresentar provas, Textor afirmou que pelo menos 5 jogadores do São Paulo manipularam a goleada sofrida pela equipe por 5-0 diante do rival Palmeiras no Brasileirão de 2023. Minutos depois da publicação, São Paulo repudiou as acusações e anunciou que vai acionar Textor criminalmente. A gente fala já do lado do São Paulo. A nota do próprio site de Textor faz um apanhado do que ele enxerga ser um escândalo de manipulação de resultados. Baseado em relatórios feitos por inteligência artificial, o norte-americano afirmou, sem provas, que 2 jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados. Palmeiras 4-0 no Fortaleza pelo Brasileirão de 2022. Nesse jogo, o clube paulista entrou em campo com o título já garantido. Segundo o relatório contratado por Textor, 4 jogadores da equipe cearense excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Palmeiras 5-0 no São Paulo pelo Brasileirão do ano passado. Nessa partida, a equipe tricolor já tinha vaga assegurada na Libertadores 2024, graças ao título da Copa do Brasil, enquanto o Verdão lutava pelo título brasileiro. Na ocasião, o líder era o Botafogo. Textor afirma que 5 jogadores são paulinos excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. Em março, Textor já havia citado o jogo entre Palmeiras e Fortaleza. Na tarde de ontem, segunda-feira, em entrevista, o empresário havia mencionado o Verdão novamente. O clube paulista repudiou. Na nota divulgada na última segunda-feira, Textor acrescentou a goleada sofrida pelo São Paulo na 29ª rodada do Brasileirão do ano passado. Segundo o empresário, especialistas cujos nomes não foram citados, inteligência artificial, decretaram com 100% de confirmação que houve manipulação nos 2 jogos citados na nota.
Textor afirmou que já enviou seus relatórios para procuradores. Além disso, o dono da SAF do Botafogo assegurou que árbitros de campo e VAR participaram de manipulação de resultados no Brasileirão. Já tomei providências para fornecer a um procurador provas abrangentes relativas a esses jogos citados e a outros. Há provas de uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo, geralmente jogadores, também estou preparado para demonstrar combinações entre árbitro de campo e árbitro de vídeo que claramente participaram de manipulação de jogos com erros graves de arbitragem para garantir o resultado manipulado. O que diz a nota então de Textor sobre o Palmeiras 5-0? Ele disse o seguinte: a vitória por 5-0 do Palmeiras, que foi o começo de uma virada aparentemente impossível e agora histórica sobre a equipe do Botafogo, que tinha o recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores do São Paulo. 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas 5 ultrapassaram limites que deixam clara e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação, além dos jogadores identificados. Relatório Matchfix nível 2, que prova, após conclusão do Matchfix nível 3, manipulação da partida entre Palmeiras e São Paulo, foi enviada ao STJD no fim de 2023. Mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nome dos acusados são e sempre deverão ser omitidos e não mostrados à Justiça Desportiva. Essas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores e investigadores governamentais. Eu não tenho intenção de prejudicar os acusados antes de eles conseguirem se proteger. Cara, deixa eu ler aqui também a defesa do São Paulo para a gente comentar sobre esse assunto. O São Paulo promete acionar John Textor criminalmente após acusação de manipulação. O São Paulo pretende processar criminalmente o dono da SAF do Botafogo, John Textor. Na última segunda-feira, o empresário afirmou em texto publicado em seu site, sem apresentar provas, que jogadores tricolores manipularam uma partida que terminou 5-0 para o Palmeiras no Brasileiro do ano passado. O clube paulista também levará o caso aos tribunais esportivos. Em nota divulgada pouco depois da publicação de Textor, São Paulo diz que repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF do Botafogo. Pois é, a nota do São Paulo é a seguinte, deixa eu trazer para você. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Entre as medidas cabíveis citadas na nota está um processo criminal contra Textor. O empresário tem afirmado há meses que o Palmeiras tem sido beneficiado por esquemas de manipulação sem apresentar provas. No ano passado, o Botafogo foi superado pelo time alviverde na reta final do Brasileiro após liderar a maior parte do campeonato. O Palmeiras acabou campeão no final do mesmo. Textor afirma que 5 jogadores do São Paulo atuaram para manipular o clássico da 29ª rodada do torneio no ano passado, momento em que o Botafogo ainda liderava a competição.
Cara, é complicado, né? Deixa eu falar aqui do Palmeiras também, que está envolvido. O Palmeiras é o principal, né? É o principal alvo aí do John Textor, porque foi o Palmeiras que foi campeão e não o Botafogo. Então, o Palmeiras é um dos alvos, né? Palmeiras chama Textor de caricato e dispara, abre aspas, bizarra tentativa de justificar a perda do título, fecha aspas. O Palmeiras definiu John Textor, dono da SAF do Botafogo, como caricato Cartola, após a nova entrevista do dirigente, em que diz ter provas de que o Verdão vem sendo beneficiado pela arbitragem, ainda que não tenha as apresentado. O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato Cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige, diz a nota enviada pelo clube. O Verdão já tinha decidido ir à justiça contra Textor pelas declarações que dera sobre manipulação de resultados em jogos do Brasileirão. Na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, em entrevista ao canal do Medeiros, o dirigente voltou a falar do Palmeiras. Ele disse ter provas, se exibi-las, de que o clube foi beneficiado pela arbitragem nos últimos 2 anos. Temos provas pesadas, 100% confirmadas, de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos 2 temporadas. Desculpe-se se isso vai criar barulho, mas tenho provas. Vou mandar aos procuradores, declarou o dono da SAF do Botafogo. Embora diga desde o fim do ano passado ter provas da manipulação de resultados, John Textor ainda não as apresentou. Ele quer levar o caso para a Justiça Comum e não tratar do caso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. As seguintes declarações do norte-americano são citadas no Palmeiras como irresponsáveis e levianas. A discussão se iniciou enquanto os clubes eram rivais diretos na briga pelo título brasileiro de 2023. O Palmeiras terminou como campeão, após o Botafogo chegar a abrir 14 pontos de vantagem. Textor colocou a competição sob suspeita e apresentou um estudo que dizia que o time carioca deveria ter 21 pontos a mais do que o Verdão. A presidente Leila Pereira o respondeu depois de levantar a taça de campeão em dezembro. Me causa estranheza, porque eu acho que o proprietário está desequilibrado, disse Leila. À época, chega até ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor, prosseguiu a mandatária do Palmeiras. Meu amigo, uma coisa é você acusar. Se você acusa, você tem que ter provas, né, para confirmar o que você está acusando. Só que o John Textor, ele acusa o Palmeiras. Agora ele partiu pro Fortaleza e pro São Paulo, dizendo que esses clubes foram coniventes. Esses clubes e os jogadores foram coniventes com a manipulação dos resultados que favoreceram durante 2 temporadas o Palmeiras. Meu amigo, assim, eu não conheço não sou especialista em justiça esportiva e nem em justiça comum. Mas o que esse cidadão está fazendo, o que esse proprietário da SAF do Botafogo está fazendo, alguém precisa parar ele e exigir que ele apresente as provas para ontem. Porque a pessoa não pode chegar num país como é o Brasil, que a gente sabe, é um país que já tem muita corrupção. Isso, tem sim. A gente não pode correr disso. No futebol é diferente? Não é diferente. Existem muitas corrupções, né? Aqui no nosso país, no futebol sim, existe. Mas eu não posso falar isso, só falar e acusar,
tal clube, a seleção brasileira, tal, e não mostrar provas. Eu posso até falar, existe sim que existe, a gente sabe que existe, né? Mas eu consigo provar isso? Eu posso afirmar isso? Não posso, porque eu não tenho provas. E quando eu não tenho provas, eu não posso afirmar, eu não posso acusar, né? O que John Textor está fazendo, para mim, na minha opinião, por isso que tem um espacinho de comentários aqui, para você que está sempre assistindo a gente, falar, dar a sua opinião, é muito importante, porque assim, eu vejo o John Textor fazendo o quê? Talvez eu esteja errado, tá? E o John Textor pode provar se eu estou errado. Eu vejo o John Textor mudando o foco. O Botafogo perdeu um campeonato que estava aqui, na mão, e o Botafogo deixou voar, deixou o título voar, a taça voar das mãos do Textor, que já estava lá. O Textor já estava comemorando o título, né? E o Botafogo, por incompetência, para mim, perdeu o título, né? E alguém precisa, Textor, vem cá, meu amigo, alguém, ou da justiça comum, ou da justiça esportiva, enfim, traz as provas aqui, meu amigo, vem cá, senta aqui, apresente essas provas, e analisar essas provas que ele tem, que ele diz que tem, porque você fica acusando, e nas provas não chegam. Até onde vai isso? Porque assim, eu acho que é um desvio, acho que ele está desviando o foco para o torcedor do Botafogo, desviar o foco para isso. Não, nós perdemos o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não foi culpa nossa não, foi porque nos roubaram, e isso é mentira. O Botafogo foi incompetente, e o seu John Textor, dono do Botafogo, também foi porque ele não contratou jogadores, né, grandes, para um momento tão importante como esse. O Botafogo, no seu elenco no ano passado, só tinha o Diego Costa, que está acostumado a grandes decisões, a grandes, né, pressões. O restante do time não estava acostumado, não eram jogadores que estavam acostumados a grandes pressões e a disputar grandes títulos. E o que aconteceu foi isso, na hora H, os jogadores do Botafogo, desculpe a palavra, se cagaram. Não aguentaram segurar a pressão, porque o Botafogo, depois de 95, não conseguiu títulos importantes mais, e isso na hora H pesa, e o Botafogo não tem, o time do Botafogo, os jogadores não aguentaram, gente, não aguentaram, é tanto que hoje, os jogadores que ficaram no Botafogo do ano passado, se eles errarem um passe, o torcedor, né? Então, alguém que eu digo da justiça esportiva e da justiça comum. Textor, senta aqui, meu amigo, vem cá, convoca ele, vem cá, senta aqui, me apresente essas provas. Eu só vou apresentar essas provas para a justiça comum. Você está atacando no futebol, então você tem que apresentar também, quer apresentar para a justiça comum, beleza, mas apresente também essas provas para a justiça esportiva. Se você tiver certo, eu vou vir aqui e falar, Textor, parabéns, você fez um trabalho assim gigante, né, para o bem do futebol brasileiro, mas ele precisa provar o que ele fala. Não dá para toda entrevista o Textor acusar um time, acusar um outro, e pessoas, e jogadores, né? Cara, fica muito assim. E assim, o Campeonato Brasileiro, para quem tá de fora, e Textor, que é um cara americano que veio aqui, e aí ele muito conhecido, porque essas entrevistas elas rodam o mundo, e o nosso produto, que já é muito desvalorizado, se desvaloriza mais ainda, porque assim, a gente já é conhecido como um país corrupto, aí no futebol também, né? Aí quem tá de fora fala, eu vou investir no Brasil, seja na área de futebol ou em qualquer uma outra área, eu vou investir nesse país corrupto? De maneira nenhuma, eu vou voltar. Quem já estava no meio da estrada, volta. Então você desvaloriza o seu produto. Apresente prova, Textor. Se você tiver certo, cara,
Você vai ficar na história do futebol brasileiro. Ninguém vai esquecer você. Ninguém vai esquecer você. Acho que vão até fazer uma estátua, né? Acho que vamos fazer uma estátua para você e colocar numa cidade importante aqui do nosso país. Mas você precisa provar o que você fala. Pois é, complicado demais, viu, gente? Complicado demais a situação do texto aí. Porque não sei onde vai chegar. Não sei onde isso vai parar. Pois é, após Bavi, Vitória chega a 23 jogos invicto no Barradão e alcança a segunda maior sequência da história. O primeiro Bavi da final do Campeonato Baiano reservou uma marca histórica para o Vitória. Com os 3-2 na disputa do último domingo, o rubro-negro chegou a 23 jogos seguidos, sem perder no Barradão, e alcançou a segunda maior marca na história no estádio inaugurado em novembro de 1986. O time rubro-negro, que não perde no Barradão há quase 10 meses, igualou uma marca alcançada entre janeiro e julho de 2012, quando também ficou 23 jogos seguidos sem perder. A equipe agora persegue 2002, ano em que ficou 27 partidas invicto no seu estádio. É o Vitória, né, rapaz? Vitória está de volta à elite do futebol brasileiro, bateu o gigante Bahia, né? Bahia que fez grandes contratações nesta temporada para disputa aí do brasileiro, de Copa do Brasil e, né, principalmente, e derrubou 2 vezes esse gigante baiano chamado Bahia, né? E tá quase um ano aí, rapaz, sem perder no seu Barradão. Ministério do Esporte publica nota de repúdio a cenas de violência em Náutico e Esporte. O que acontece no futebol, né, pernambucano, gente? O que tá tendo de violência no futebol pernambucano não tá no gibi. É outra coisa que a justiça esportiva também precisa, né? Precisa dar um jeito. Porque esses dias, não faz muito tempo, que o Fortaleza foi jogar contra o Ceará, e vocês lembram do que aconteceu. O ônibus do Fortaleza foi apedrejado, jogado pedra, bombas, quase que houve uma tragédia. E agora mais uma, gente. Mais casos de violência no futebol pernambucano. As cenas lamentáveis do confronto entre torcedores do Náutico e policiais militares durante a partida entre o Timbu e o Sport, pela primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, ganharam visibilidade nacional e foram motivo de uma nota de repúdio publicada pelo Ministério do Esporte. Pois é, em nota, a pasta pede investigação e punição aos envolvidos na confusão. Ainda de acordo com a publicação, a questão da segurança nos estádios é um tema prioritário para o Ministério. Nos próximos dias, o ministro André Fufuca terá reuniões com os clubes e federações para discutir ações que promovam medidas de segurança nos eventos esportivos. Precisa se reunir e precisa punir também quem causa essa violência. Os clubes têm que ser punidos? Eu acredito que sim também, né? São responsáveis também. Só que essas pessoas que levam violência para o esporte, para o futebol, para os estádios, elas precisam ser punidas também. Setor mais reforçado pelo Bahia na primeira janela. Meio-campo vira dor de cabeça para Ceni. O técnico Rogério Ceni voltou a se queixar da falta de peças para o meio-campo do time após derrota por 3-2 para o Vitória em clássico do último domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. Após abrir 2-0 no confronto, o tricolor caiu de rendimento, sobretudo após as trocas de Ceni no segundo tempo, e amargou a virada no Barradão. Abre aspas, dentro do modelo de jogo que a gente construiu, muito bem treinado, futebol prazeroso de se ver, o futebol prazeroso de se ver em determinado minuto. Quando o cansaço bate, a gente sofre mais que o normal. Fecha aspas. Não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio-campo. Temos as trocas para o ataque. Eu jogo com 4 jogadores de modelo no meio-campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado, né? Porque as trocas nunca atenderão às expectativas. Para manter o modelo de jogo, se faz necessário
mais jogadores com características de Everton, Jean Lucas, Caio Alexandre. Ainda temos o Rezende, jogador de melhor marcação, o Iago, que normalmente entra na função do Everton. Qualquer substituição que você faça, ela nunca vai manter no meio campo. Manter no meio campo, só temos o Iago, manter no meio campo. Só temos o Iago para usar nessa função completa o técnico Rogério Ceni. Eu vejo uma grande erro do Rogério Ceni, que a palavra não veio, gente. E assim, porque se a gente pegar o meio-campo do Bahia hoje, é um dos melhores do futebol brasileiro. O Bahia investiu uma grana alta, né, na contratação de Jean Lucas. O Cauli já estava por lá e teve uma renovação, né? Aumentou o salário do mesmo porque ele tinha propostas para sair. Trouxe o Alexandre, o Caio Alexandre, né, do Fortaleza, que o Palmeiras também o queria, assim como o Cauli, que o Palmeiras queria também. Trouxe o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, como eu já disse, que veio do Santos. Então assim, cara, eu vejo tudo bem, o time precisa de peças, tá? Mas o Rogério Ceni quer peças de substituição ao mesmo nível ou maior do que esses que eu falei? Cara, bate na porta do City. Falou, ei, né? Precisamos de reservas à altura. Porque as contratações que o Bahia fez foram muito boas, né? Se o Rogério Ceni reclamar da zaga do Bahia, concordo plenamente. A zaga do Bahia, o Bahia do meio para trás é horrível. Horrível. Precisa realmente ir ao mercado, né? Porque senão vai sofrer muito no Campeonato Brasileiro, como sofreu no ano passado. Do meio para trás. Agora, do meio para frente, não dá para reclamar não, né, Rogério Ceni? Sinceramente. Vasco fará homenagem a Roberto Dinamite na estreia do Brasileirão. O Vasco prepara uma homenagem para Roberto Dinamite no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em São Januário. A CBF ainda não desmembrou a primeira rodada do Brasileirão, mas existe a chance de a partida ser marcada para dia 13 de abril, dia em que o maior ídolo da história do clube completaria 70 anos. O Vasco estuda conversar com a entidade para que o jogo aconteça no sábado. O clube mantém em sigilo a homenagem, mas o GE apurou que uma das possibilidades é uma camisa especial com referência ao grande Dinamite. Em 2024, a CBF vai entregar o troféu Roberto Dinamite ao artilheiro do Campeonato Brasileiro. A medida homenageia o maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols. O ex-atacante faleceu em janeiro do ano passado. Seria bacana, né, rapaz? Seria bacana aí mais uma, né, das homenagens aí ao grande Roberto Dinamite. Rei do Rio, Joel Santana é homenageado em Calçada da Fama do Maracanã. O técnico multicampeão Joel Santana foi homenageado com o lugar na Calçada da Fama do Maracanã, em evento na última segunda-feira. Ao lado aí de familiares, amigos antigos e jornalistas, se emocionou ao revisitar o local de tantas conquistas e histórias. Ainda bem que ainda estou com força e saúde. Não sei até onde o coração vai aguentar, mas hoje foi a maior homenagem da minha vida, principalmente no maior estádio do mundo, no país que é o maior do mundo. Só não pode deixar cair e achar que nós brasileiros não servimos mais. Nós brasileiros somos bons e vamos provar isso no esporte, afirmou aí o grande Joel Santana, o Papai Joel, né, rapaz? Quem não se lembra aqui dessa frase aí, o Papai Joel, né? Pois é, justa homenagem ao grande Joel Santana, que foi campeão aí pelos 4 grandes do Rio: Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. O Joel Santana conquistou títulos por esses 4 clubes e merece todas as homenagens mesmo, né? Já a gente fala de Libertadores da América, vamos falar de Copa do Brasil também já para você que se liga no canal Cristiano Santos Radialista. Falar do Fluminense ainda com dores, Cano é preservado e desfalca Fluminense na estreia da Libertadores da América. Já a gente vai falar aqui mais dos jogos aí, né, que vão acontecer.
primeira fase não, né? Na fase de grupos, na verdade, da Libertadores da América, né? Mas o Cano parece que está fora da estreia. A estreia do Fluminense na Conmebol Libertadores será marcada por desfalques. E mais, um foi confirmado na tarde de ontem, segunda-feira. O atacante Germancano não irá viajar para o Peru e será desfalque para o duelo contra o Alianza Lima na quarta-feira, ou seja, amanhã, pela primeira rodada da fase de grupos. O último treino do Fluminense no Brasil foi realizado às 15h30 no CT Carlos Castilho. A expectativa era de que Cano participasse da atividade coletiva antes da decisão final pela viagem ou permanência no Rio de Janeiro. Porém, ainda apresentou dificuldade para realizar alguns movimentos e a opção foi por preservá-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vitor Lessa e confirmada pelo GE. Cano tem sofrido com uma entorse que o tirou do Fla-Flu da volta da semifinal do Carioca e foi apenas a segunda lesão desde que chegou ao Brasil em 2020 e a primeira pelo Fluminense. Antes, o argentino só havia perdido jogos por questões físicas pelo Vasco, ainda em sua primeira temporada em solo brasileiro. É uma perca considerável, né? Para o começo aí de Libertadores da América pro Fluminense, que tenta o bicampeonato, defendendo aí o título, a equipe do Flusão. Crise em Venezuela e Argentina atrapalha River Plate na Libertadores. O River Plate estreia na Libertadores apenas terça-feira contra o Deportivo, nesta terça-feira, né? Contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Mas a equipe já encarou o primeiro desafio antes da bola rolar. A recente crise diplomática entre autoridades dos dois países fez a Venezuela proibir que voos com origem da Argentina circulem pelo seu espaço aéreo. A medida impactou diretamente na logística do River Plate. Sem a possibilidade de viajar diretamente para a Venezuela, o elenco precisou embarcar em um avião fretado para Cúcuta, cidade colombiana localizada na fronteira com o território venezuelano. De lá, os milionários seguirão em veículos para a cidade de San Cristóbal, onde a partida será disputada. Os mais de 50 quilômetros de distância entre os locais podem ser percorridos em um pouco mais de uma hora. O tempo total de viagem superou as 11 horas de duração. A Rádio Continental, o ex-capitão e atual secretário técnico do River Plate, o Ponzio, comentou na semana passada sobre a logística complicada da estreia no torneio da Conmebol. Abre aspas, é ir para a Europa e voltar. Não dá para chegar na Venezuela e desembarcar. Fecha aspas, disse. Que coisa, hein, rapaz? Pode isso? A Conmebol não se manifesta sobre isso, não, gente? Né? As coisas assim absurdas, né? Que a gente, infelizmente, ainda vê no futebol aqui da América do Sul. Vasco busca informações sobre Martínez, volante do América Mineiro. Em busca de um volante para atender a pedido aí de Ramon Dias, o Vasco buscou informações sobre Emanuel Martínez, do América Mineiro. A SAF, no entanto, ainda não fez proposta pelo jogador. Martínez já demonstrou que não quer continuar no clube mineiro. O jogador de 29 anos chegou ao América Mineiro em 2022 e atuou em 66 jogos, com um gol e 9 assistências. A informação do contato do Vasco foi publicada primeiramente pelo jornal O Tempo. Recentemente, o presidente do América, Marcos Salom, revelou o interesse do Cruzeiro em Martínez. O Coelho quer vender o jogador e as conversas não avançaram. Isso pode ser um entrave também para o Vasco, que não deve investir alto na aquisição de direitos econômicos. O orçamento é para contratações de baixo custo e oportunidades de mercado. Martínez tem contrato com o América Mineiro até o fim de 2025. O clube é o dono de 100% dos direitos econômicos do argentino e desembolsou 1,5 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, pela contratação do volante ex-Barcelona do Equador em agosto de 2022. Pois é, rapaz, é o Vasco se movimentando no mercado. É uma contratação que não é fácil. O Vasco tem um amistoso, né? Um amistoso dia 6 contra o América Mineiro. E dizem as más línguas, né, que nesse jogo o Vasco pode
ajeitar aí, de repente, a contratação, né, junto ao América Mineiro do Emanuel, né? Emanuel aí. Gente, dá só um tempinho que eu volto já já pra gente falar de Libertadores da América, times brasileiros entrando em campo hoje e também vamos falar da Copa Sul-Americana. Segura aí que a gente volta já já.